Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. O chamado de Deus para nossas vidas. Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer uma carta endereçada para mim e lá vai estar escrito de fato quem enviou e quem é o destinatário, que sou eu, e lá vai ter o assunto. Deus te chama para isso, Deus te chama para aquilo. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos essa mentalidade. A gente pergunta assim, mas qual é o seu chamado? Qual é a sua missão? Sabe que até hoje Deus não me falou? A gente ouve isso das pessoas. Mas, de fato, Deus tem falado, gritado ao ouvido dela. Só que muitas das vezes, eu e você tem sido como Jonas, querendo fugir daquele chamado que Deus tem para nós. Então Deus, por excelência, Ele é comunicador. Ele me chama, Ele te chama, Ele nos chama, Ele nos convida. Meus irmãos, nós precisamos ser como Nossa Senhora, Maria Santíssima, a Virgem Imaculada, a Virgem Puríssima, e dar o nosso sim autêntico, verdadeiro e sincero. Largar tudo para ganhar tudo. É isso que o Evangelho nos concede, graças infinitas e bênçãos. Quando eu começo a cuidar das coisas de Deus, Deus começa a cuidar das minhas coisas. Mas quando eu me apego às minhas coisas, meu irmão, minha irmã, aí que tá. Então nós precisamos entender um grande detalhe: priorizar as coisas de Deus. É claro que a gente precisa também cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, daquilo que a gente tem, possui, pois nós estamos por um tempo aqui nesse mundo, e o nosso chamado passa por essa via de santificar nos mínimos detalhes. São meios de santificação. Mas muitas das vezes, meus irmãos, pessoas como eu e você ficamos admirados no chamado de um e de outro, e a gente muitas vezes queremos fazer o que o outro faz, realiza, mas Deus está te chamando para outra coisa, e muitas das vezes a gente quer fazer aquilo, sendo que Deus já falou com você sem fazer aquilo. A gente precisa entender uma coisa: o chamado de cada um é individual. Se caso você achou bonito o meu chamado, o chamado de fulano e beltrano, você tem que rezar por mim, para que eu seja fiel, seja perseverante. Mas o chamado do carisma Padre Pio foi para mim, de forma individual. Você precisa entender esse grande mistério. E qual é o seu chamado? Eu divulgo o glorioso Padre Pio. E tem pessoas que têm a devoção de divulgar São José, outros vão divulgar a Nossa Senhora das Graças. E aí vai. Com tudo isso, tem que entender, é um chamado de Deus para nós. Essa devoção ao glorioso Padre Pio, esse chamado que Deus tem para minha vida, é claro que vai me santificar, pois Padre Pio é luz, Padre Pio é farol, e nós precisamos entender esse grande mistério. Sabe, meus irmãos, entenda, o chamado de Deus não é como você pega o seu currículo e coloca em uma empresa e você diz lá, você traz lá no currículo: eu sou capaz disso, eu tenho experiência nisso, eu tenho tal idade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu sou concursado nisso, eu tenho tal atividade nisso, eu tenho certificado disso, eu tenho tantas horas nisso, eu já trabalhei naquilo, eu tenho experiência. E é isso. Diante de Deus a gente não é assim. Você entra em uma empresa dizendo: eu posso e consigo fazer aquilo, mas diante de Deus não. Quem te chama é Deus. Quem escolheu Nossa Senhora foi o Deus. Quem escolheu Isabel para ser mãe de João Batista? Deus.
Quem escolheu Elias? Deus. Quem escolheu Ezequiel? Deus. Quem escolheu Eliseu? Deus. Quem escolheu Jonas? Deus. Quem escolheu Pedro? Deus. Quem escolheu Paulo? Deus. Quem escolheu Timóteo? Deus. Quem escolheu Áquila? Deus. Quem escolheu Priscila? Deus. E cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão, e cada um exerceu bem. Meus irmãos, o chamado de Abraão é diferente do de Isaac. O chamado de Isaac é diferente do de Jacó. O chamado de Jacó é diferente do chamado de Esaú. O chamado dos reis é diferente do sacerdote. O chamado do sacerdote é diferente dos profetas maiores, dos profetas menores. Entende? Então cada chamado de cada profeta é um chamado de Deus individual. E até hoje, o chamado de Paulo foi anunciar e escrever os livros da Sagrada Escritura, do Novo Testamento. Então cada um tem um chamado. Maria Madalena, o chamado dela é ir à frente, cuidar o local onde Jesus ia pregar e o local onde Jesus ia dormir, descansar e se alimentar. Pedrão, o chamado dele é ser papa da igreja, estar com Jesus e depois conduzir e guiar a igreja. Então existem chamados, e cada chamado que eu tenho e você tem, nós temos que responder esse chamado. A gente não pode resistir o chamado que Deus tem para mim. Nós não podemos. Lembra de Jonas, o que aconteceu com Jonas? Ele tentou resistir. Ele tentou resistir. Só que Deus chamou para ele para aquilo. Você está entendendo? Deus chamou Abraão para ser o pai da fé. Deus testou Abraão para que ele venha sacrificar o seu filho Isaac. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. Talvez você está em dúvida do seu chamado. Talvez você tenha pensado, devido à minha vida pecaminosa, quanto tempo que eu estava fora da igreja, Deus não irá me querer para nada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te quer e Deus te chama, irá te chamar. Pode ter toda certeza. Preste atenção no chamado de Deus. Só que Deus não nos obriga. Deus não vai te obrigar. Você precisa entender esse grande detalhe. Deus não vai enviar uma carta. Deus não vai mandar alguém dizer: ei, fulano, Deus está te mandando você fazer isso. Não. Você vai ver aquilo queimar o seu coração. E você vai sentir alegria em fazer aquilo, realizar aquilo. Então é um chamado, passa por isso. E a gente entende o mistério de Deus, a gente faz aquilo porque a gente percebe que ali não é um peso, mas é um chamado de Deus para a minha vida. E a gente vive aquilo com autenticidade. E é isso que a gente precisa compreender, esse grande mistério para a nossa vida. E olhar e entender o nosso chamado. Você entende? Isso é algo muito profundo, meus irmãos, sobre esse chamado. Ah, Deus nunca me chamou. Meus irmãos, será que você tem ido ao Santíssimo? Você tem ido à Santa Missa, às Pastorais em Movimento e deixado Deus falar contigo? Entende? Ou você só vai o dia que convém? Você só ouve o que te convém? Então, o chamado para isso. Entende? Talvez muitas das vezes a gente lê a passagem de Samuel, de Deus falando: Samuel, 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 fala, Senhor, que o teu servo escuta. Muitas das vezes a gente espera isso de Deus, dizer o nosso nome. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quantas das vezes Deus já queimou o seu coração e você sentiu o seu coração queimar por aquilo? Você olhou para aquela realidade, você falou assim: eu quero ajudar naquela obra. Entende? Meus irmãos, a missão, o chamado, ser missionário, passa por várias vias. A pessoa que liga o som da igreja é uma missão. A pessoa que é coordenador é uma missão. A pessoa que serve é uma missão. A pessoa que participa é uma missão. O matrimônio é uma missão. O sacerdote é uma missão. Os diáconos é uma missão. Fundar uma comunidade é uma missão. Ser coordenador de uma pastoral, um movimento é uma missão. Limpar a igreja é uma missão. Cuidar das plantas é uma missão.
Nós precisamos entender que Deus nos chama. Mas só que muitas das vezes, eu e você estamos olhando somente aquele que pega no microfone. Mas deixa eu dizer uma coisa, para aquele microfone estar ali funcionando, alguém ligou, alguém pegou os cabos, alguém conectou os cabos, alguém colocou as caixas de som, e aquilo também é uma missão. Mas para aquela pessoa entrar na igreja, houve alguém que abriu a igreja, abriu a janela, ornamentou a igreja. Então houve alguém que ornamentasse a igreja. Isso também é uma missão. Mas para alguém ornamentar a igreja, houve alguém que limpou a igreja. Então tudo, de fato, nós começamos a entender que tudo é missão. E nenhuma é maior e nenhuma é menor. Nenhuma é melhor e nenhuma é pior. Entende? Mas tudo é missão. E aquilo que Deus nos chama, aos olhos de Deus, tudo é importante. Entende? Quando eu faço, quando eu realizo aquele chamado, entendo que é em prol da evangelização, de resgatar almas, também é missão. Quando você vende cartela do bingo em prol da construção, da ampliação, da evangelização da igreja, também é missão. Então tudo aquilo que a gente faz, coloca uma barraca após a missa, após uma celebração, para vender produtos, para vender algum alimento, alguns quitutes para vender após a celebração, e aquilo é em prol da igreja, também é uma missão, uma forma de evangelizar. Quando você cozinha para a igreja após uma formação, um encontro, um evento, também é uma missão, também é uma forma de evangelizar. E é isso que nós temos que arregaçar nossas mangas, entender que o chamado passa por tudo isso. E quando eu olho para o pobre, olho para uma pessoa de vulnerabilidade e decido ajudar, colaborar, contribuir com a cesta básica, quando aquela pessoa se sente frio, ajudo com roupas, ajudo com vestimento, também essa é uma forma de evangelizar e de arregaçar nossas mangas. Entende? Quando eu começo a conscientizar jovens, moradores de ruas, pessoas que estão em estado de alerta, de calamidade, e decido orientar, dar conselho, apoiar, também isso é uma missão, também isso é um chamado. Entende? Quando eu decido ir em um orfanato, ir em um presídio, ir em um hospital, levar a boa nova, levar a luz boa de Deus, também essa é uma forma de evangelizar. Essa também é um chamado de Deus tem para mim. Entende? Mas muitas das vezes o que falta eu e você é querer. Porque missão, a messe é grande e poucos nos operassem. Existe casas de idosos para ser visitadas. Existe casas de pessoas com deficiência para ser visitadas. Existe pessoas para ouvir a palavra de Deus. Só que muitas das vezes eu e você tem resistido esse chamado, essa vocação de Deus para nossas vidas. Você está entendendo? Mas eu e você precisamos assumir aquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quer para você. E nós precisamos entender que nós precisamos abrir o nosso coração, abrir esse chamado, que Deus quer nos preencher com isso, Deus quer nos curar com isso, Deus quer nos libertar. Entende? Quando você começa a servir, você percebe que a sua vida totalmente é restaurada, é revigorada pelo poder transformador do Espírito Santo. E a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa mentalidade, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer realizar profundamente em nossas vidas. Entende? Então, o chamado, a nossa missão passa por tudo isso. É quando um padre, um coordenador de um pastoral movimento nos convida a visitar casas, a visitar famílias, a visitar uma comunidade e anunciar uma boa nova. Quando você é convidado a cantar em uma comunidade, você é convidado a ajudar, a apoiar uma obra social, também é uma forma de evangelizar. Então, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: missão tem muitas, só falta pessoas para servir, só falta pessoas para arregaçar as mangas. Você sabe, meus irmãos, o que tem faltado muito é isso. E muitas das vezes, nós estamos resistindo ao chamado. Tantas das vezes o padre te convidou para ajudar, para colaborar na igreja, para se tornar, para ajudar, ser uma pessoa, para ficar lá no dízimo, e você disse não. Quantas vezes um padre te chamou para você se tornar um coordenador de um pastoral movimento, você disse não.
Então tudo isso é um chamado de Deus. Quando a igreja chama, é o próprio Deus te chamando. Só que muitas das vezes a gente resistido. Não, eu já estou ocupado com as minhas coisas. Não, eu estou ocupado com meus afazeres. Não, eu não dou conta. Não, eu não consigo. Não, eu não sou capaz. Não, eu já sou velho. Não, eu sou novo demais. Não, eu tenho compromisso. Não, eu estudo. Não, eu tenho que fazer as coisas de casa. Não, eu faço isso. Não, eu faço aquilo. Então muitas das vezes, meu irmão, falta é pessoas comprometidas em prol do reino de Deus, da evangelização. E por isso nós precisamos assumir, entender que Deus, que é amor, que Deus é misericórdia, Ele tem nos chamado. Só que muitas das vezes eu tenho resistido, muitas das vezes eu tenho dado o não para o Senhor. E o Senhor, Ele quer, Ele nos chama, mas o que tem faltado em mim é se comprometer com aquilo. Quantas vezes pessoas dizem sim e no meio do caminho a pessoa logo sai da coordenação, da missão, do chamado. Eu digo, será que Deus, quando te chamou, será que Deus estava doido, louco, débil mental? Não. Ah, mas agora eu engravidei. Eu dizer, minha irmã, quando Deus chamou, Deus sabia que você iria engravidar. Quando Deus chamou, Deus sabia que você ia entrar nesse emprego. Quando Deus te chamou, Deus sabia que você ia sair do emprego. Quando Deus te chamou, Deus sabia de tudo que ia acontecer. Ah, o Enio, mas... Então não existe justificativa. Quando Deus chama, Deus, Ele tem plena ciência e plena certeza daquilo. Mas aquilo que eu e você precisamos entender é uma coisa: se Deus te chamou, Deus irá te dar força, Deus irá te capacitar, Deus irá te dar sabedoria. O que falta em mim e você é se comprometer em prol de almas, em prol de resgatar, em prol de se entregar a esse Deus que é amor e que misericórdia, que quer fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Só que muitas das vezes a gente tem resistido a esse chamado, coloca como justificativa, porém, entende? Eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Meus irmãos, quando eu comecei a ingressar na igreja, eu fui. E eu sou deficiente visual, eu sou cego. Eu comecei a ir sozinho, eu vou para os eventos sozinho, eu vou para a missão sozinho, eu faço a maioria das coisas tudo sozinho. Ah, é mérito meu, é graça minha? Não, é Deus que quer realizar através de um deficiente visual. Deus quer realizar através de um cego. Então, quem achava que um cego poderia fazer tudo isso que eu faço? Ninguém. E se você soubesse o que eu faço, você poderia ficar admirado. Mas entenda a coisa, não é eu que faço, não é eu que realizo. De fato, é o próprio Deus, o Deus que é poder e o Deus que é misericórdia. Ele viu em mim um coração aberto, um coração despreendido, e precisa acontecer isso em mim e em você. E aí, de fato, você vai perceber que tudo vai fluir, tudo vai florescer, tudo vai dar certo. Porque o que aconteceu entre mim e você? Nós decidimos abrir o nosso coração para Deus. Nós decidimos entregar esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia. E para isso acontecer, nós precisamos nos entregar a esse Deus que quer nos curar, esse Deus que quer nos libertar e fazer infinitamente mais nessas vidas. Então deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Para de dar desculpa, aí eu não consigo tal dia. Se você não consegue tal dia, diga a sua disponibilidade. Diga o dia que você pode, mas pelo menos uma vez na semana, pelo menos 2 ou 3 vezes no mês, meu irmão. Chega a dizer não para o Senhor, chega a dizer não para a messe do Senhor. A gente precisa fazer alguma coisa, entende? Se você está evangelizado, foi que alguém deu sim. Entende? Então a gente precisa fazer algo. Seja grato por aquilo que Deus faz na sua vida, para aquilo que Deus te cura, para aquilo que Deus te liberta, meu irmão. Chega de dar desculpa. Chega. Ah, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é difícil lá botar com gente. Meus irmãos, se você ficar com essa mentalidade, com esse pensamento, imagine só, Jesus. Depois assim, ó, eu vou lavar as mãos, eu não quero saber de Wayne mais não, porque o Wayne pau que nasce torto nunca se direita. Ô menino difícil só botar esse N. Jesus, ele não falou isso pra mim. Você está entendendo? Jesus simplesmente olhou, se apaixonou e disse: eu vou fazer você, eu vou te modelar, fazer você um servo bom e fiel. Entende? E a gente quer ouvir isso de Deus, servo bom e fiel. A gente não quer ouvir do Senhor, servo mau e preguiçoso. Você não quer ouvir. Eu não vos conheço.
víbora, eu não vos conheço. Sabe, meus irmãos, a gente quer ouvir servo bom e fiel. Naquilo que eu te confiei, você foi bom, eu te darei muito mais. É isso que a gente quer ouvir de Deus. Que aí você possa ser aberto para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. Dê um sim autêntico, segue, vai em frente, segue além. Deus quer fazer e Deus quer realizar infinitamente mais. Amém? Nós vamos agora ler um relato que foi retirado do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Lembrando que esse relato foi retirado do nosso próprio site. Se você quiser ler ele na íntegra, visite nosso site padrepiodepietracina.com.br. Visite, conheça e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso site padrepiodepietracina.com.br. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Os prodígios do Padre Pio em tempos de guerra eram ilimitados. Padre Pierino Galeone assegura sobre o Padre Pio quanta gente ele ajudou e salvou no campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de partir para a frente de batalha, o Dr. Giovanni Penelli escutou do Padre Pio esta mensagem tranquilizadora: coragem, sofrerás, mas não perecerás. Voltarás condecorado, mas não ferido. Não obstante, transcorrido o tempo, Giovanni continuava sem voltar para casa. Sua mãe, desesperada, se lançou um dia aos pés do capuchinho, implorando-lhe que lhe esclarecesse se seu filho ainda vivia. O Padre Pio insistiu: levanta-te, eu te disse que fiques tranquila. Os dias, porém, se tornavam intermináveis, pois o soldado não dava sinais de vida. Então sua tia Cleonice, mulher de grande fé nos carismas do Padre Pio, foi vê-lo com uma carta para o sobrinho, sem endereço, esperando que o próprio frade lhe proporcionasse seu paradeiro. Mas este sorriu diante daquela ridícula proposta, que, no entanto, encerrava uma grande fé. Cleonice voltou assim para casa com a carta, colocando-a sobre o criado mudo. No dia seguinte, comprovou que já não se achava ali. Confiando no prodígio, voltou ao convento para agradecer ao Padre Pio. Não o agradeças a mim, agradeça à Santíssima Virgem, retorquiu ele. 15 dias depois, de um longínquo campo de concentração da Índia, o Dr. Giovanni Penelli informava aos pais que estava "15 dias depois, de um longínquo campo de concentração da Índia, o Dr. Giovanni Penelli informava aos pais que estava vivo e, quando regressou, veio com efeito condecorado, mas sem cicatrizes.